Tito capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Todos encontraram, irmãos? Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Leamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, ó Deus, por podermos, ó Deus, mais uma vez nos reunirmos na Tua presença e sermos edificados, ó Deus, pela Tua voz. Ó Deus, nós te rogamos que o Senhor aperfeiçoe, ó Deus, use este servo, instrumento Teu, para a edificação do Teu povo, suprindo, ó Deus, as suas necessidades e as suas falhas, para que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada com integridade, com uma linguagem respeitosa, e que, ó Deus, a glória de Cristo seja manifesta. Fala, ó Senhor, aos nossos corações, que Teu Espírito Santo, ó Deus, opere em nós, nos fazendo contemplar, ó Deus, a Tua santa lei e nos deleitarmos nela, e que a Tua voz seja ouvida em alto e bom som, para que as Tuas ovelhas atendam o Teu chamado, e para que os mortos, ao ouvir a Tua poderosa voz, recebam vida, pelo poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos nos encaminhando aqui para o último capítulo da carta do apóstolo Paulo a Tito, e nós vimos que dentro dos propósitos desta carta, fazendo uma recapitulação, Paulo, ele tinha como desejo que Tito colocasse as coisas em ordem. Isso está escrito lá no capítulo 1. As coisas restantes precisavam ser colocadas em ordem nas igrejas da ilha de Creta. Uma das formas para as quais Tito foi encaminhado e Paulo o ordena é o estabelecimento de um governo bíblico, com homens tementes a Deus, homens santos, e que combatessem os falsos mestres, bem como o falso ensino. Paulo vai escrever a Tito também, lembrando que estas cartas elas eram lidas publicamente, nas igrejas. Então, imagine só que essa leitura que é feita, ela é feita perante toda a igreja, e a igreja recebe como palavra de Deus. O capítulo 2, Paulo trata sobre os deveres dos crentes, sejam velhos, sejam jovens, sejam homens, sejam mulheres, seja pastor, sejam servos, e ele vai deixar claro que estes cristãos, eles têm deveres para com Cristo. Eles precisam, e a relação que o apóstolo Paulo faz é exatamente essa: pela sua conduta, impedir que o nome de Cristo seja motivo de escárnio, pela sua conduta, confirmar o poder e o testemunho da palavra de Deus, pela sua conduta, preservar a glória de Cristo. E nós percebemos essa relação familiar, o casamento, as moças, a pureza,
todas essas questões, que são questões corriqueiras da vida, que muitos crentes tomam como questões secundárias, como coisas não santas, como coisas que não têm nada a ver com a vida cristã, como se fossem universos separados, estas coisas são unidas aqui inseparavelmente. O que nós fazemos, como vivemos, tudo isso tem a ver com o Evangelho de Cristo, tem a ver com o bom nome de Cristo. É o Evangelho em prática, é o poder de Deus sendo evidenciado na vida da igreja. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 2, ele deixa claro que o que sustenta a igreja nessa tarefa, neste sublime dever, é a graça de Deus. Foi essa graça que se revelou, foi revelada pelo Senhor a todos os homens. Então estes homens que foram chamados da morte para a vida, pela graça de Deus, agora podem viver de um modo glorioso, de um modo que o nome de Deus seja engrandecido e que seu Filho seja glorificado. Então, partindo deste conceito de que a graça de Deus, ela impacta a vida da igreja em todas as esferas, do mais novo ao mais velho, do senhor ao escravo, do rico ao pobre, do pastor ao diácono, nós vamos continuar partindo desta esfera, deste ambiente familiar, deste ambiente congregacional, para um ambiente mais amplo. Aqui, Paulo, ele passa a falar a Tito, que Tito lembre aos irmãos que para além dos limites familiares, para além dos limites eclesiásticos, nós também somos crentes. Nós também temos deveres, não é? Isso é algo que eu acredito que os irmãos já compreenderam. Nós temos tratado isso quando falamos sobre cosmovisão cristã na escola bíblica dominical. A vida do crente, ela não está enclausurada em uma religiosidade privada, onde eu sou crente e o que eu faço não tem nada a ver. Não, ela se estende no nosso relacionamento com Deus, ele vai replicar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Se amamos a Deus, amamos também o nosso próximo. É restaurada pelo novo nascimento a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, mas é restaurado também o nosso relacionamento com o nosso próximo, seja pai, filho, seja esposa, esposo, seja irmão, seja o desconhecido. E agora, Paulo ele segue tratando sobre os deveres dos crentes no que diz respeito às autoridades. É um ambiente social mais amplo. Nós vivemos a fé em todas as instâncias. Não é somente para com os nossos irmãos, os nossos familiares, aqueles que são da fé. Nós devemos viver o Evangelho onde quer que nós estejamos inseridos, no mundo que estamos inseridos. E é o próprio Jesus Cristo que nos lembra disso. Ele diz assim: eu não quero que você os tire do mundo, eu quero que você os livre do mal. Aí existem algumas, inclusive, segmentos religiosos que eles propõem uma redenção por se enclausurarem, eles se retiram da sociedade. Os Amish, por exemplo, é um grupo religioso que eles vivem e se relacionam entre eles mesmos. Eles plantam a sua comida, eles estão ali numa comunidade restrita, sem acesso à internet, onde pouquíssimas pessoas têm convivência com o mundo normal. E você acha que por causa desta separação, eles vivem um estado de santidade, de clareza, e que glorifique a Deus conforme as Escrituras? É evidente que não, irmãos. Nós somos chamados para viver a fé onde quer que estejamos, e estamos no mundo mal. Nós precisamos levar a fé onde quer que estejamos, precisamos dar bom testemunho da fé em todo lugar e em todas as circunstâncias. E é por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aqui a Tito que ele precisa lembrar aos irmãos que os irmãos devem se sujeitar às autoridades, àqueles que governam. Este é um princípio, irmãos, que ele está estabelecido na lei do Senhor. Em qual mandamento? Qual mandamento? Quinto, Honra, eu estou dando a dica. Quinto mandamento, irmãos: honra teu pai e tua mãe. Por que isso é necessário, irmãos? Mas não está falando, não é só do pai e mãe. Tem muitas crianças que elas usam assim: você não é meu pai, Então, parece que eu não lhe devo respeito.
porque você não é meu pai. Nós sabemos, irmãos, que a lei de Deus, ela é muito mais abrangente. Por este mesmo mandamento se estabelece um relacionamento de submissão à autoridade, de respeito à autoridade, de responsabilidade dos que têm autoridade para com os seus subalternos. Esse relacionamento, ele é embasado neste preceito e ele se estende. Jesus Cristo é um perfeito exemplo disso. Ele confirma isso. Mesmo sendo Deus, todo-poderoso e eterno Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele se sujeitou às autoridades instituídas, mesmo autoridades que do ponto de vista judaico são ilegítimas. É um povo que dominou o nosso povo. E Jesus Cristo se apresenta diante de Pôncio Pilatos e diz: nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. O reconhecimento de fato que a autoridade ela é instituída por Deus, seja para o bem ou seja para o mal, ela é responsável pelo poder que é dotado. Deus confere autoridade àqueles que foram eleitos, de fato, pastor, mas estão fazendo mal. Deus há de cobrar pelo mau uso da autoridade que lhes foi confiado. Mas quanto a nós, como cristãos, o que devemos fazer? Nos sujeitarmos a toda autoridade por causa do Senhor. Nós devemos nos sujeitar por causa do Senhor. Jesus Cristo, por mais que tenha sido visto como um revolucionário da sua época, por mais que tenha denunciado o pecado dos falsos mestres, dos líderes religiosos da sua época, você não vai perceber e não vai encontrar o Senhor Jesus Cristo se portando de forma rebelde e insubmissa. Ele sempre se porta de forma correta, tendo a razão a seu favor. Mesmo quando ele está indignado porque a casa de seu pai foi feita a causa de salteadores, ele faz com justa indignação e age dentro dos limites que a sua liberdade lhe permitia para que não pecasse. Então, irmãos, como nós devemos compreender isso? Como deve ser o crente? O crente precisa ser o melhor cidadão que existe. Ele precisa cumprir com os seus deveres, honrar com os seus deveres, se submeter às leis. Ele precisa, inclusive, vou pegar um ponto pesado aqui que os crentes não gostam, pagar os seus impostos. O que Jesus Cristo diz sobre isso? É lícito cobrar impostos? E Jesus Cristo responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, irmãos, pastor, mas você percebe que eles estão desviando, que não fazem uso correto. Aí você vai resolver o problema da infidelidade da liderança sendo infiel. Você vai resolver o problema da corrupção no alto escalão sendo corrupto no escalão inferior. Tenha fé em Deus, cumpra o seu, confie que o Senhor está no poder, Ele governa. A justiça de Deus é que nos faz e nos permite nos colocarmos nessa situação de submissão. Não é porque nós confiamos que isso é uma relação de causa e efeito, e se todos nós fizermos o bem, a nossa liderança vai fazer o que é correto. Nós não cremos nisso. Não cremos que por mais que todos nós cumpramos com todos os nossos deveres, os nossos governantes vão fazer o que é dever deles. Nós não cremos. Nós cumprimos com os nossos deveres por causa do Senhor, para que o nome do Senhor não seja difamado, para que o Evangelho não seja difamado. E cremos que o próprio Senhor, que tem o coração do rei nas suas mãos, Ele vai conduzir o poder àqueles que estão à frente, conforme o sábio conselho da sua vontade. Ah, pastor, mas o mundo está indo de mal a pior. Juízo, irmãos, juízo. Pare para pensar, você espera um povo como o nosso, que tenha um bom governante? É um extrato da nossa sociedade. Aqueles que estão no poder são um reflexo de todos os demais, que gostam de vantagens, ilícitas, que são preguiçosos, que amam o ganho, mas que detestam o trabalho, que amam o lazer e a recreação, mas que detestam tudo aquilo que é santo. O que nós temos como governantes é um reflexo da nossa própria sociedade. João Calvino costumava dizer que quando Deus quer punir um povo, Ele lhe dá um governante ímpio. E é exatamente, irmãos, o que nós vemos acontecer. Isso vai fazer com que nós nos rebelemos contra o Senhor? De forma alguma, irmãos. Nós devemos ser lembrados, nós devemos nos sujeitar à autoridade, seja ela civil, seja ela
militar, seja ela eclesiástica, seja ela familiar. A esposa deve se sujeitar ao marido, os filhos aos pais. E eu preciso lembrar aos irmãos que esta relação de submissão e essa relação de governo é uma via de mão dupla. Lembrando que quem se submete ou quem governa não depende da resposta do cônjuge ou daquele que se relaciona. Ele tem uma relação para com o Senhor. Veja em que sentido, eu vou ser claro. Uma esposa, ela não tem motivação nenhuma a se submeter a um marido que é um péssimo marido. Ela diz, pastor, mas eu não posso fazer isso não, porque ele não faz isso, não faz aquilo outro. Quando ele fizer, e aí eu vou me submeter a ele. Será que isso está certo, irmãos? De forma alguma. A submissão é por causa do Senhor. Nós obedecemos a Deus e confiamos que Deus, honrando a nossa fé, a nossa fidelidade, vai transformar aquele marido que governa. E de igual forma, irmãos, eu aplico também ao marido. Muitos maridos estão cansados. Pastor, eu não vou lá botar com essa mulher mais não. Ô, mulher difícil. O que eu faço com essa mulher? Eu vou desistir de governar essa mulher sem rumo. E ele deve fazer o quê? Ele deve amar, ele deve pastorear, ele deve cuidar. Por causa da esposa? Por causa do Senhor. Nós nos comprometemos com o Senhor. Logicamente, irmãos, se ambos forem comprometidos com o Senhor, nós vamos desfrutar do que há de melhor no relacionamento. Mas entenda, os casais e qualquer outra relação acreditam que tudo é uma relação de troca. Eu só vou fazer o bem para quem me fizer o bem. É a filosofia. A partir de agora eu só me importo com quem se importa comigo. Satanás está sussurrando isso nos teus ouvidos. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele disse o que sobre os inimigos? O que você deve fazer? Se o teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, isso é evangelho, irmãos. Eu sei que você pode estar enfiado numa mentalidade carnal e mundana, mas o evangelho, ele nos ordena a submissão por causa do Senhor e nos ordena a misericórdia por causa do Senhor. Isso é evangelho. E aí, nos colocando debaixo do governo de Deus, nós cremos que o impacto do evangelho na vida da igreja e na vida da sociedade vai ser muito maior. Nós temos vivido em circunstâncias onde a igreja se tornou egoísta, enclausurada. Os crentes, nossos relacionamentos, eles precisam de graça, irmãos. Nós precisamos entender que nós devemos às nossas autoridades submissão, obediência. Pastor, mas isso irrestrito? Não, irmãos. Tem que fazer um parênteses. Não é irrestrito. Nós devemos nos sujeitar às nossas autoridades dentro dos limites que Deus estabeleceu. No momento em que o Estado interfere em algo que não é da sua alçada, como o culto, por exemplo, como a nossa família, a educação dos nossos filhos, nós devemos nos submeter a esse Estado? Não. Quem delimita o papel do Estado é quem? O Senhor. E o Senhor diz, o Estado, o magistrado, ele é servo do Senhor. Ele maneja a espada para fazer o quê? Para punir quem faz o mal e honrar quem faz o bem. Então está delimitado o papel do Estado. Nós devemos nos sujeitar enquanto o Estado estiver cumprindo o seu poder legitimamente, nós devemos nos sujeitar. Da mesma forma, você lembra, quando você faz a sua pública profissão de fé, você afirma que vai se sujeitar ao governo da igreja até quando? Enquanto ele permanecer debaixo dos limites impostos pelo próprio Senhor. Então, a nossa submissão ao Senhor, ela não é algo que é deslocado de sabedoria e de graça. Deus, ele ordena a submissão, mas ele impõe os limites. Por que eu vou dizer isso, irmãos? Veja, vou citar um exemplo, que por mais triste que pareça, é muito recorrente, tá? Quando nós falamos sobre submissão feminina, nós entendemos que a esposa deve ser submissa ao seu marido, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Mas, infelizmente, irmãos, nós temos um número crescente de mulheres cristãs que sofrem violência doméstica e que, por causa de uma ideia equivocada de submissão, elas não comunicam ao pastor,
à polícia, a quem quer que seja. Isso extrapola os limites estabelecidos por Deus. O homem, ele deve fazer o que com a sua esposa? Amar, cuidar, pastorear. Agredi-la não, isso é antinatural. O próprio texto sagrado diz que o homem, ele cuida do seu próprio corpo. O natural é que ele faça o bem ao seu próprio corpo, à sua própria carne. Então nós precisamos compreender que existe graça e prudência nos limites estabelecidos por Deus. Nós não devemos acreditar que a nossa submissão é uma submissão cega e uma submissão irrestrita. O próprio Senhor estabelece os limites. Então nós devemos sondar os nossos corações para verificar se temos de fato atendido ao que o Senhor Deus ordena, e ao invés de criarmos desculpas e justificativas, que nós de fato nos sujeitemos à nossa autoridade, seja o pastor, o pai, o marido, seja o governante, o vereador, o deputado, etc., presidente, todos estes homens que foram colocados por Deus em posição de autoridade. Paulo, ele adverte também à igreja em 1 Timóteo que nós devemos também orar por estas autoridades. Eu sei que nós temos o hábito de nos queixarmos sobre aqueles que nos governam. Parece que é em toda a esfera, né? A esposa se queixa do marido, o filho se queixa do pai, o funcionário se queixa do patrão, todo mundo se queixa daqueles que governam. Mas você tem orado por este que te governa? Você tem orado para que Deus quebrante o seu coração? Você tem orado para que Deus dê sabedoria e maturidade? Se você tem reclamado e não tem orado, eu tenho que te dizer que o teu ministério está comprometido, é infrutífero. Ore. E não é orar para morrer, não. É orar para que Deus transforme, é orar para que Deus dê graça, né? Essa relação, irmãos, de rebelião a toda a autoridade é uma característica do nosso pecado. Nós fugimos da autoridade, nós detestamos o governo. Mas nós que nascemos de novo, os crentes que foram alcançados pela graça, eles podem e devem viver de forma ordeira, sendo obedientes e dando bom testemunho do Evangelho de Cristo. Quer ver uma coisa que é extremamente triste? É o testemunho dos crentes no nosso país. Crente é conhecido como duas coisas: fofoqueiro e caloteiro. Tá? E por que eu vou dizer que não dá para tirar essa pecha de cima dos crentes? Porque a grande maioria procede assim mesmo. E ainda faz botando Jesus Cristo na reta. Não, Jesus Cristo vai me dar condições de pagar. Eu digo, trabalho, não. Né? Não faço, não é pela fé. Diz que é pela fé. Não. É irresponsabilidade. Né? Nós precisamos entender, irmãos, que tudo aquilo que nós fazemos, como cidadãos, como maridos, como pais, como filhos, como estudantes, como funcionários, tudo isso, tudo, o nosso testemunho aponta para Cristo. E nós vamos servir, irmãos, de glória para Cristo ou de pedra de tropeço para as pessoas que estão à nossa volta. Então, é por isso que o apóstolo Paulo se preocupa de que Tito ensine aos irmãos a se portarem de modo exemplar para com as autoridades. Mas não somente para com as autoridades, irmãos. Se no versículo 1 do capítulo 3, Paulo, escrevendo a Tito, fala sobre os que governam, no versículo 2 ele vai falar e vai encerrar com esta expressão: para com todos os homens. O nosso convívio na sociedade não é apenas uma relação de submissão para com autoridades, mas nós nos relacionamos também com iguais, com pessoas que estão no nosso mesmo patamar, não é? E como nós devemos nos portar para com estas pessoas? Muitas pessoas fazem essa distinção entre aqueles que são de casa e aqueles que não são, entre aqueles que são da família da fé e aqueles que não são. De fato, essa distinção existe, é natural, mas o nosso procedimento para com estes que não fazem parte da família da fé, que nós nos relacionamos com eles na sociedade, deve ser distinto ou deve ser também moldado pelo Evangelho. Por algum tempo, os crentes, eles viviam quase que nessa situação de uma panelinha gigante, um panelão. Os crentes parece que só cumprimentam os crentes. Eles veem os crentes na rua e dizem, paz no Senhor. Se você tiver de short, nem paz você não recebe. Nem um boa tarde, um bom dia, uma coisa que é normal, chamada de educação.
não é? Um procedimento que é esperado de toda e qualquer pessoa que tenha uma boa educação. Então, o que o Senhor requer de nós para com todos os homens, independente de credo, independente de condição financeira, se é nosso irmão na fé ou se não é, inclusive, não é? Se é um desafeto, por assim dizer. O texto diz, versículo 2, como deve ser o nosso comportamento? Perceba, isso aqui se estende a todos os homens. Como nós devemos nos portar? Versículo 2, não difamem a ninguém. O que é difamar, irmãos? Você sabe? Não é simplesmente conversar sobre algo com outra pessoa. Difamar é utilizar as palavras como uma ferramenta para ferir. É ferir as pessoas com as palavras, ou ferir a honra delas. E isso, irmãos, acontece muito comumente na prática da fofoca. Muito comumente nós estamos falando dos nossos irmãos e dos seus pecados, sem um menor do interesse em que de fato eles sejam alcançados pela graça, corrigidos, se arrependam. Falam por falar. Parece que é um hobby. Há pessoas que se assentam para beber e há pessoas que se assentam para falar. O crente não bebe, mas quando se assenta, 1, 2, 3, sofre os que não estão presentes. Porque é um hábito, não apenas dos crentes, de todos os homens, mas nos crentes não deveria ser assim. Porque também está escrito na lei do Senhor, em qual, não vou poder fazer o número não, porque é muito, mas no 9º mandamento, nós não devemos fazer o quê? Dar falso testemunho para com o nosso próximo. A ideia não é simplesmente de mentir sobre o nosso próximo. A ideia é de não nos preocuparmos com a honra do nosso próximo. E isso, irmãos, não é simplesmente concretizado no falar. Isso acontece dentro do nosso coração. Quando nós temos o hábito de presumir, de deduzir, e sempre, ou pelo menos na grande maioria das vezes, nós deduzimos mal, nós pressupomos o mal, nós chegamos à conclusão de que algo foi feito por causa do mal, porque é mal, e nós não levamos em consideração a verdade a respeito do fato. Nós deduzimos, já ficamos com raiva, parece matador de aluguel, né? Vê a foto, já fica com ódio. Você vê algo acontecer, você lê a situação pelas suas próprias lentes, tira as suas próprias conclusões e já dá sentença. Começa a agir para com teu irmão baseado naquilo que você viu, acreditou, deduziu. Nunca se achegou para o teu irmão para dizer: meu irmão, será que isso de fato eu posso estar enganado, né? E pode. Essa é a grande questão que a gente nunca chega a pensar. As nossas lentes estão sujas, o nosso coração, ele é corrupto. Na grande maioria das vezes, nós somos impiedosos nas conclusões que nós tiramos. Nós queremos que todo mundo presuma o melhor das nossas intenções, mas quando nós julgamos ao nosso irmão, ou a quem quer que seja, nós sempre deduzimos o mal. É por isso que a palavra de Deus fala, né? Quando você quer ajudar o seu irmão, quer tirar o cisco do olho dele, você deve fazer o que primeiro? Tirar a trave que está no seu. Leve isso em consideração, para que você não cometa esse pecado, difamar alguém. Tenha cuidado quanto à honra do teu irmão. Irmãos, eu não sei quem já passou por isso, eu passei por isso algumas vezes, e é algo extremamente triste. Vou compartilhar com os irmãos. Quando algo acontece, e você não sabe o que aconteceu, você nem estava presente às vezes, e alguém que você estima e ama muito, ouviu e acreditou, e já começa a te tratar mal, e você pergunta: o que foi que aconteceu? Aí vem aquela expressão terrível: você sabe. Ele diz: você sabe. Eu digo: eu não sei. Você pode falar? Não, você sabe. E aí o que mais te entristece? Não é o fato de você não saber, é o de você perceber a fragilidade da confiança, ou a péssima impressão que aquela pessoa que você estimava tem de você mesmo. Como assim? É assim que eu sou visto por uma pessoa que tanto amava? É isso que fere o nosso coração.
quando a pessoa não dá nem o benefício da dúvida. Olha, fulano, eu ouvi falar isso, isso e isso de ti. É verdade? E aí você tem a oportunidade de dizer, não é verdade. Ou é parcialmente verdade. Mas quando não há essa oportunidade, uma injustiça é realizada, né? E nós precisamos tomar cautela quanto a isso, irmãos. Eu sei que hoje todo mundo tem medo de ser enganado, todo mundo tem medo de ser feito de besta, todo mundo quer ser esperto, mas se alguém tem feito mal, o pecado é dele e não teu, para que você fique com este medo todo. Entenda, dê o benefício da dúvida, estenda a graça, a misericórdia, seja piedoso no teu julgamento, pense e se coloque no lugar daquele que você presume que te fez mal, converse, procure, antes de tomar uma decisão e de assassinar a reputação de alguém no teu próprio coração. Isso vai te impedir, e você tem um monte de gente doente hoje, paranoico mesmo, que acha que todo mundo tem algum problema com ele, que todo mundo pensa dele, todo mundo fala dele, como se não pudesse ter nenhum tipo de relacionamento saudável, ninguém é de confiança. Dentro do povo de Deus, irmãos, nós devemos edificar relacionamentos saudáveis, duradouros, baseados em confiança, em amor, misericórdia, porque Cristo, diferentemente de nós que presumimos, Cristo nos conhece, Ele não tem dúvidas sobre o que nós fizemos, mas ainda assim, Ele decidiu nos perdoar e nos amar. Ele assumiu o preço, Ele carregou o peso para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E que preço Ele pagou? Se você acredita que vai viver num relacionamento onde você não perdoa, não existe relacionamento sem perdão. Não existe. Por quê, irmãos? Somos pecadores, nós pecamos, erramos, falhamos, ferimos, às vezes querendo, às vezes sem querer, às vezes com palavras, às vezes com ações, às vezes com omissão. Nós pecamos. Então, irmãos, é importante que entendamos que os nossos relacionamentos, eles precisam ser pautados pela graça que nos alcançou. A difamação é um pecado que Deus condena na sua lei. Adiante nós temos mais um pecado que é advertido pelo apóstolo Paulo, que é a altercação. Não é aquele que difama, mas é aquele que gosta de provocar a confusão, que gosta de articular o conflito, não é? O semeador de contendas. E isso é algo que o Senhor Deus também abomina. Tem pessoas que gostam de ver o desmantelo, quer mesmo é que o pau quebre, e tem gente que faz exatamente tudo que está ao seu alcance para acabar com a paz, e tem prazer nisso, em ver o conflito, em ver a guerra, em ver a contenda. Nós não podemos ser assim, irmãos, não deve ser a nossa conduta. Ao invés de sermos difamadores e conflituosos, o texto ordena que nós devemos ser cordatos, não é? Nós devemos ter um procedimento adequado à graça do Evangelho. É um procedimento que, inclusive, muitas vezes não leva em consideração o próprio direito. É alguém que faz o que está ao seu alcance para manter a paz. Eu não estou falando manter a paz às custas de fazer vistas grossas ao pecado. Eu estou falando no que é possível e não fere a lei de Deus, né? É como diz também a palavra do Senhor: se possível, nós devemos manter paz com todos os homens. Uma pessoa cordata é uma pessoa que faz o possível para que os relacionamentos eles sejam graciosos e duradouros. E é uma pergunta que eu preciso fazer a cada um dos irmãos: como você é em sociedade, né? Eu sei que dentro da sua individualidade você é alguém que talvez nós não conheçamos 100%, mas como você se vê na sociedade? Não simplesmente aqui na comunidade cristã, mas você é uma pessoa que convive em sociedade e que no meio das pessoas você é, como diz o Senhor Jesus Cristo, é sal na terra e luz no mundo. Você, pelo seu testemunho no meio dos ímpios, você anuncia a graça divina,
pelas suas palavras, pelas suas ações, pelo seu compromisso, pela sua seriedade, pela sua fidelidade, por ser alguém que resolve conflitos, por ser alguém que é manso, por ser alguém que aproxima as pessoas, que é conselheiro, as pessoas confiam em ti, gostam de estar perto de ti. Essa é a característica de alguém que de fato serve a Deus, teme a Deus. Mesmo as pessoas que não têm a mesma fé, eles percebem que é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa íntegra, que é alguém, como o povo diz, do bem, né? Ou nós somos aqueles que são insuportáveis, né? Estão sempre certos e está todo mundo errado e não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, que não tem amizades. Irmãos, esta é uma coisa importante a se ponderar. No povo de Deus, dentro do povo de Deus, eu estou falando apenas do povo de Deus, nós temos muitos irmãos. Não apenas neste aprisco, mas no povo de Deus de um modo geral. Nós não fomos chamados para viver o evangelho na individualidade somente. Nós fazemos parte de um povo. Então nós precisamos desenvolver estas habilidades de convívio, de amor, de misericórdia, de admoestação. São coisas que são naturais dentro da vida do crente, porque é alguém que foi chamado para fazer parte de uma congregação, de um aprisco, de um povo, de um corpo, onde se um membro do corpo está sofrendo, todo o corpo sente. Eu sei que tem sido propagado e tem até se romantizado a solidão como estilo de vida, né? Depois que você aprende a viver só, é viciante. Não, irmãos, é triste. É triste. Veja só, nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando não havia nada, o mundo não havia sido formado, os anjos não haviam sido formados, Deus estava só? Não, Deus nunca esteve só. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos criados para comunhão, porque o Deus que nos criou, Ele é um Deus de comunhão. São três pessoas que coexistem numa mesma divindade. Eles são um mesmo Deus, eterno, poderoso, glorioso, mas Ele não estava só. E nós herdamos na criação essa característica divina. Deus vai afirmar: não é bom que o homem esteja só. Não é, irmãos, de fato. Há um grande benefício na vida em sociedade. E se nós vivermos seguindo a lei de Deus, nós não apenas vamos viver em sociedade, nós vamos redimir a nossa sociedade. Porque assim como caiu o homem e toda a sua descendência, o evangelho ele redime o indivíduo, mas redime também a sociedade. Redime a coletividade, redime o povo. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Dentro dos nossos deveres, nós devemos viver a graça do evangelho nas instâncias inferiores, menores, no nosso lar, na nossa individualidade, fechado a porta, o quarto, na presença do Senhor, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, mas devemos viver também na sociedade. Não existe ambiente, por mais distante que seja do nosso círculo social, onde nós tenhamos a liberdade de viver uma outra fé, de dar um outro testemunho e de servirmos a um outro Senhor. Então, irmãos, tendo dito estas coisas, nós vamos nos debruçar sobre os versos que encerram, não é? Os versículos de 3 a 7, que vão evidenciar algo maravilhoso. Não é? É um texto que vai tratar especialmente do poder transformador da graça divina. Por que nós devemos, então, nos portar deste modo? Por que nós podemos e devemos ser esse diferencial no meio da nossa sociedade? Por que nós não somos iguais a todos os demais que buscam seus próprios interesses, que não estão nem aí para os que estão à sua volta, que não entendem o que é amar o próximo como a ti mesmo? Por que nós podemos agir de forma distinta, irmãos? Por causa da graça que foi revelada em Cristo Jesus. O texto ele vai evidenciar, irmãos, características de uma salvação graciosa. Em que sentido? Veja, a primeira coisa que nós vamos perceber no versículo 3 é o estado de depravação do homem. O que o texto diz? Nós também, outrora, éramos o quê? Nécios, sabe o que é nécio? Sem entendimento, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia
e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Percebe? O homem sem Deus, ele não é ele mesmo somente corrompido, mas o próprio convívio e a coexistência entre estes homens caídos, ela é impossível. Não existe harmonia à parte do evangelho. Por mais que uma comunidade funcione até determinado ponto, a restauração dos relacionamentos, da convivência, da comunhão, ela só é possível por causa do evangelho. Só existe por causa do evangelho. Nós éramos como os ímpios, vivíamos como eles. Nós tínhamos as mesmas características, éramos escravos dos mesmos desejos, das mesmas paixões. E aí eu falo, né? É importante lembrar. Mesmo quem nasceu em lar cristão, né, que, por assim dizer, não experimentou tudo aquilo que o mundo pode oferecer, ele nasceu pecador. Ele nasceu escravo do pecado. Nasceu com o pecado no seu coração. Né? Então o texto vai enfatizar exatamente isso. Nós devemos proceder de forma diferente porque nós éramos assim no passado, outrora, antes do novo nascimento, antes da graça. Este é o procedimento do homem sem Deus, é o procedimento do homem caído, é o procedimento do homem que não tem o temor do Senhor. Mas o versículo 4 vai deixar muito claro. Veja, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e aí você tem uma intervenção maravilhosa. Esse mais aqui me lembra muito mais de Efésios capítulo 2, né? O Efésios capítulo 2 vai descrever o homem morto, caído, escravo, e aí chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, por causa da sua misericórdia e do amor com que nos amou. É exatamente essa mesma transição aqui. O homem num estado de miséria, o homem perdido nos seus pecados, e aí você percebe a intervenção divina. Isso aqui, irmãos, é um atestado claro do poder de Deus e da sua graça, da soberania de Deus no que diz respeito à salvação de todo homem. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Então você percebe que é Deus que se achega, é Deus que revela a sua benignidade, é Deus que intervém, não é o homem. Veja, o caminho que muitos têm tentado, o caminho que muitos têm procurado, é que o homem pode abandonar todo este pecado, mudar todo o seu comportamento, e então se achegar a Deus. E não é assim que funciona. Este homem miserável, pecador, com todas estas mazelas, ele é alcançado quando Deus se revela e manifesta a sua bondade a ele. Não é, e o texto vai enfatizar isso, irmãos, não é obra do homem, não é a ação do homem, não é mérito do homem. Veja o que o versículo 5 confirma, para que não fique dúvida alguma: não por obras de justiça praticadas por nós. A salvação, irmãos, nós afirmamos isso com ênfase, é pela graça somente. Deus manifestou a sua benignidade quando éramos pecadores, para que fôssemos assim transformados, não por nossas próprias obras, não por obras praticadas por nós, mas segundo o quê? Mas segundo a sua misericórdia. Percebe a forma irrefutável, a escrita, a argumentação paulina? Ele vai dizer: Ele nos salvou. Quem foi que nos salvou? Deus. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos salvou. Nós pregamos e afirmamos isso. Essa é uma das marcas, irmãos, da reforma protestante, que nós chamamos também de somente a graça. Quando a igreja, no período da Idade Média, vendia a salvação, vendia documentos para que aqueles que morreram saíssem do purgatório e entrassem no céu, como se fosse possível adquirir salvação, como se fosse possível comprar o perdão divino. Não, irmãos, a lógica escriturística é que o homem é um miserável pecador e Deus intervém, Deus entra na história, Deus manifesta a sua graça, Deus salva. É Ele, por causa do seu amor,
que nos alcançou. É Ele, veja como continua o texto falando, é Ele que derramou sobre nós, versículo 6, ricamente, né, o seu Espírito Santo renovador, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A salvação é uma obra divina. É muito bom você perceber a lógica do apóstolo Paulo falando a Tito, quando ele vai estabelecer uma lista de deveres. Deveres, 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 aí ele fala, a salvação foi manifesta pela graça divina. Aí ele vem e volta no capítulo 3, deveres, 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 e vai dizer o quê? Foi Cristo que nos salvou. O crente hoje ele pensa que ele primeiro se torna crente, depois ele cumpre os seus deveres, né? Nós podemos cumprir os nossos deveres, irmãos, porque Deus nos salvou. Nós fomos salvos e agora vivemos desta forma. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, por causa da nossa conduta, por causa da nossa boa educação, da nossa boa fama. É Deus que derrama sobre nós o seu Espírito, que nos lava, que nos transforma. Veja, o próprio ato, não apenas de tornar justo, mas de santificar, de purificar, é uma obra divina. É Deus que nos lava pelo seu Espírito Santo, que nos é dado por meio de Jesus Cristo, que é chamado aqui de nosso Salvador, não é? E aí, por fim, entra, não é, a finalidade, no versículo 7, para que, sendo justificados, perceba novamente, justificados por causa de quê? Pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós temos aqui, irmãos, um resumo da teologia da salvação pela graça somente, onde a depravação total é manifesta, a intervenção divina é manifesta, a purificação, a justificação são atribuídos somente ao Senhor, que é chamado também de nosso Salvador. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós tratamos como deveres, né, dos crentes, a gente vai falar deveres, crente deve proceder assim, crente deve proceder assado, crente deve agir assim, deve agir dessa forma. Muitas pessoas equivocadamente pensam que agindo assim, nós recebemos do Senhor algum benefício. Agindo assim, nós nos tornamos merecedores. Agindo assim, nós vamos ser santificados e progredirmos na fé para alcançarmos a salvação. Não, irmãos, na verdade é o contrário. Nós devemos agir assim por causa da graça que nos foi dada. Nós devemos agir assim por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do seu Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa ser e proceder de forma completamente distinta dos homens, dos demais. Porque nós somos salvos, nós somos lavados, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O nosso procedimento deve refletir o caráter daquele que é o nosso Salvador, é o cabeça da igreja. É Cristo, o nosso Senhor. Esse comportamento, essa conduta deve ser natural a todos aqueles que nasceram de novo. Eu sei e entendo, irmãos, que existem uma progressão, existe um processo. Ninguém é convertido e imediatamente se torna o cristão perfeito instantaneamente. Mas nós devemos ter um compromisso sério e nos esforçarmos e batalharmos para que as virtudes de Cristo que nos foram dadas pelo seu Santo Espírito, elas sejam cada vez mais, nós nos apeguemos cada vez mais a elas sejam cada vez mais presentes na nossa vida. Os frutos do Espírito Santo que habita em nós, eles precisam ser evidentes. A graça nos foi dada, o Espírito Santo habita em nós, então nós devemos viver de modo digno do Evangelho. O impacto desta igreja na vida da sociedade é uma igreja que vai manifestar a graça divina. Perceba a ordem do apóstolo Paulo. Ele fala sobre o ministério, ele fala sobre a liderança, ele fala sobre os deveres dos crentes, a igreja, e também de como a igreja deve se portar no meio da sociedade. E o propósito, irmãos, o propósito disto tudo é a glória divina, é a glória de Deus. Nós não podemos acreditar que tudo isto aqui que é feito para que o crente alcance a salvação, porque não é o que o texto nos ensina. Tudo isto, todos estes deveres, eles são feitos porque fomos salvos,
porque nascemos de novo, porque Cristo habita em nós. Não tem como você viver isso que o texto diz aqui, se não for um convívio próximo, íntimo de Jesus Cristo. Veja só, não difamar o teu irmão, amá-lo, assumir o dano, perdoá-lo, se sujeitar, são coisas, irmãos, que nós só conseguimos desenvolver mediante a graça de Jesus Cristo. Nós precisamos amadurecer na fé, crescer muito, estarmos tão próximos de Cristo, para que nós alcancemos nele estas características e estas virtudes, porque não são próprias do nosso coração caído. Nós detestamos isso. Somente em Cristo Jesus, somente na sua graça, nós podemos viver deste modo, com um bom testemunho. Nós só poderemos amar ao nosso próximo quando nós amarmos a Deus. Nós só poderemos nos colocar nessa situação, inclusive de assumir o dano, quando nós compreendermos o amor de Deus que foi manifesto em Jesus Cristo. Nós vamos perdoar, porque entendemos o que é o perdão pelo Senhor. Nós vamos nos submeter, aprendendo a submissão com o próprio Filho. Nós vamos liderar e governar, aprendendo uma liderança e um governo com o próprio Filho. Todos esses deveres, eles só são possíveis de serem realizados se nós vivermos a fé na prática. Não adianta uma lista de deveres enormes, sábios, bem ordenados, bem organizados, bem fundamentados. Nós não poderemos cumpri-los se nós não nos sujeitarmos a Cristo, se nós não amarmos a Cristo, se nós não nos achegarmos a Cristo. Essa lista de deveres só vai servir para testemunhar contra nós mesmos. Se nós entendermos o que é o Evangelho, nós vamos poder experimentar, de fato, a graça maravilhosa de Deus operando em nossos corações. Você vai perceber a mudança, não é? Como você vai ser transformado no seu relacionamento, no seu temperamento, o seu ímpeto, as suas vontades, o seu domínio próprio. Somente Cristo Jesus transforma um homem pecador em um servo do Senhor. O homem, por sua própria força, ele não pode dar vida a si mesmo, porque está morto em seus delitos e pecados. Mas nós não, irmãos. Nós nascemos de novo. Vivamos então à luz deste maravilhoso Evangelho. É possível que você, que nos visita hoje, ainda esteja em conflito, não é, quanto à tua própria condição, no que diz respeito à tua fé. E é importante que você entenda o que nós estamos falando aqui hoje. Nós não estamos falando de moralidade, nós não estamos falando de um padrão de vida, nós estamos falando de um relacionamento com Cristo. Nós podemos forjar comportamentos, transformar até alguns hábitos, mas o que está no íntimo, no coração, só Deus pode transformar pelo seu Espírito. Se você tem sofrido, com o teu próprio pecado, se você tem ouvido o Evangelho, tem sentido no teu coração esse desejo de se aproximar mais de Cristo, se você é crente e tem sido derrotado, humilhado na tua luta contra o pecado, você precisa tomar uma atitude, precisa se aproximar mais de Cristo, precisa buscar o Senhor com maior intensidade, você precisa deixar de priorizar aquilo que te atrapalha na tua vida cristã e colocar, de fato, Cristo no centro do teu coração, para que a tua vida como um todo seja transformada. Eu sei que a gente fica tentando resolver um lado e outro, para então, depois, servir a Cristo. Sirva a Cristo. Deixe tudo para lá. Tudo para trás, tudo para depois. Cristo em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão encontrar o seu devido lugar. Não coloque nada à frente de Cristo. Ame a Cristo, conheça a Cristo, sirva a Cristo e toda a tua vida vai ser transformada por Cristo. Vamos orar? Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque nós não somos os melhores dos homens,
Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos escolheu pela nossa bondade, pela nossa habilidade, pela nossa beleza, pela nossa expertise. Sabemos, ó Deus, que não havia nada em nós digno da tua compaixão, da tua misericórdia. Mas nós te bendizemos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que o fundamento do nosso perdão é o teu amor, é a multidão das tuas misericórdias. Foi porque o Senhor decidiu nos amar, o Senhor se afeiçoou de nós e manifestou o teu amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Por isso, ó Deus, não há mérito nenhum no nosso serviço, muito pelo contrário, nós desejamos tão somente manifestar a graça que nos alcançou, para que as pessoas que estão à nossa volta vejam como o nosso Deus é amoroso, como o nosso Deus é benigno, como o nosso Deus é poderoso, como Ele se revelou em Cristo Jesus e como Ele oferece o perdão de pecados livremente pela pregação do Evangelho. Como esta graça que tem transformado e transforma as nossas vidas está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a todo aquele que render-se aos pés de Cristo e tendo sido transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, nascer de novo pela fé, pela pregação da palavra de Deus. Ó Deus, te damos graças porque a salvação é uma obra tua, porque não repousa nas nossas mãos, porque não repousa na nossa vontade, mas repousa inteiramente no sábio conselho da tua vontade. Pai, tantas pessoas, ó Deus, à nossa volta, carecendo, ó Deus, da graça do Evangelho, nós te rogamos, ó Deus, que a palavra que foi pregada, ela não volte vazia. Nós te rogamos, ó Deus, que estes, ó Pai, que hoje ouvem a tua voz, possam sair pelo poder do Senhor, da morte para a vida. Te rogamos, ó Deus, por aqueles que já são cristãos e que nominalmente professam a fé, mas que ainda assim não têm vivido a integralidade do Evangelho, têm colocado a sua fé em um pequeno espaço, em uma pequena caixinha. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que rendamos a Ti tudo que temos e tudo que somos, para que o nosso testemunho, ó Deus, confirme o poder do Senhor, que o nosso testemunho confirme a verdade das Sagradas Escrituras, que os homens vejam a cada um destes teus filhos e entendam que o nosso Deus é bom, é sábio e é poderoso. Nós te pedimos isto, ó Deus, não por amor do nosso próprio nome, mas por amor ao nome de Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos viver, ó Deus, a fé e sermos, ó Deus, vivificados pelo Senhor, dia após dia. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus congregado, desde agora e para todo sempre. Amém.